Bom, nosso negócio é baseado em pessoas, então a apresentação de hoje vai ser como conquistar as pessoas. E eu baseei essa apresentação nesse livro, que é Como Conquistar as Pessoas. Só que aí eu adaptei os exemplos com exemplos da Mary Kay, mas serve para todas as áreas. Bom, a Mary Kay, a gente baseia muito nas pessoas. Então nós temos que ter esse contato com as pessoas, saber como conquistá-las. Às vezes por uma palavra a gente perde, às vezes uma cliente. Então hoje a gente vai aprender várias dicas, espero que vocês gostem. Vocês já viram quando a gente chega assim num médico, aí tem uma atendente assim, nem olha pra sua cara, e aí você pergunta, o médico já está pronto? Ela ainda fala assim, vai atrasar, sem olhar pra você, sem sorrir. Horrível, não é? Então a gente vai aprender como não fazer isso, tá? Bom, o ser humano tem três naturezas, que é os três princípios. Ops, peraí, passou a mais. Primeiro, a importância de se sentir importante. Isso é só na espécie humana, nós temos essa necessidade de falar só da gente, de ser valorizado. E até mesmo a senhora Mary Kay Ash já dizia, é tão simples e causa um grande impacto. Imagine em cada pessoa encontrar, tem uma placa em volta do pescoço que diz, faça-me sentir importante. Então é assim que a gente deve sentir quando a gente vai na casa do cliente, quando a gente fala no telefone, a pessoa tem que se sentir importante. Outro princípio é o interesse das pessoas por elas próprias. Não adianta a gente chegar e falar, porque minha vida é assim, eu sou assim. Não, ela quer saber dela. Então a gente pergunta como que ela tá, como ela sente a pele dela, é tudo ela. E outra é a lei do retorno. Deixa eu só ver aqui. Porque aqui a tampa, a tela não dá pra eu ler direito. É a lei do retorno equivalente. Então, se você chega numa casa do cliente ou você vai falar com a pessoa e você fala assim, porque eu sou assim, você dá tanta importância a si mesmo, acaba que ela vai se sentir inferior. Então, isso desvaloriza a pessoa. Então, isso é um retorno equivalente. Então, você tem que ser humilde. Por exemplo, você vai num restaurante, o garçom te serve, sorria para ele, aí ele se sente igual. A gente não pode fazer a pessoa se sentir desvalorizada. Então, como a gente deve fazer? A gente vai fazer elogios sinceros. Primeiro, dizer o nome da pessoa. Não tem coisa mais linda aí, ó, passei de novo. Não tem coisa mais bonita para qualquer o nome da pessoa. Então eu falo, né, Milene, obrigada, Eduardo, Monique. Não é bom a gente ouvir o próprio nome? É muito bom, porque a gente aprende desde bebê, que é uma coisa boa. Então, sempre que puder, repita o nome da pessoa. Uma dica na sessão, finge que já tem assim 5 pessoas na sua sessão. Então, você coloca a ficha do cliente, coloca na ordem que estão as pessoas na mesa. Porque quando você for dirigir a pessoa, você fala assim, e aí, Cláudia, como é que você achou da sessão? Você é Érica, mas porque você tem uma cola, às vezes é difícil guardar 5 nomes uma vez. Então, você coloca por sequência as fichas na mesa. Como fazer elogios sinceros? A técnica de quê, por quê. Então, eu falo assim, nossa, Eduardo, seu cabelo tá bonito, você cortou hoje? Ou seja, eu falei que o cabelo tá bonito e por quê? Não adianta eu falar assim, nossa, o cabelo tá bonito e falar outra coisa. Então é sempre assim, para fazer um elogio, a gente vai fazer primeiro sincero. Se eu falar um elogio que não for sincero, a pessoa vai saber. Fala assim, nossa, tá moreno, né, Eduardo? E meu esposo é branquinho. Então, vai saber que não é um elogio sincero. Outra coisa, a gente tem que receber um elogio, a gente tem que aceitar. Eu falo que a gente abraça o elogio. A pessoa às vezes fala um elogio que você acha que não tem nada a ver com você. Mesmo assim a gente vai aceitar. A pessoa chega pra mim, nossa, Natália, você emagreceu. Aí eu mesmo sabendo que eu engordei 10 quilos, eu vou falar assim, nossa, obrigada, que bom que você percebeu. Porque a pessoa, ela tem que também saber que o elogio dela foi recebido.
sente mal se ela falar assim. Se ela falar assim, não, Natália, você emagreceu, ai, você tá bonita. Assim, ai, você acha, nossa, eu acordei péssima, sei lá o quê. Não é bom. A gente tem que aceitar o elogio da pessoa. O próximo slide. Como ouvir de forma eficaz. Primeiro, ouvir ativamente. Como que é ouvir ativamente? Você está no telefone, você está com a pessoa, ela fala assim, quando eu tinha 15 anos eu tinha muitas espinhas. Aí o que você fala? Nossa, então são os hormônios. Aí aos 20 anos continuaram, principalmente que eu usei um sabonete que a pele ficou mais oleosa. Falei assim, eu sei, esses sabonetes, né, que ressecam a pele, mas depois produz mais oleosidade. Ou seja, isso é ouvir ativamente. Você está participando do assunto. Outra coisa é usar breves expressões de encorajamento. A pessoa está conversando com você, às vezes no telefone, que não dá para você participar tanto, você fala, tá bem, ok, é mesmo, nossa. Essas são breves expressões que vê que você está participando da conversa. Não adianta você estar conversando com a pessoa e só ouvindo assim, sem expressão. É muito chato. Outra coisa é manter o contato visual. Imagina você conversando comigo, aí eu olhando para baixo, para cima, ou seja, parece que eu não estou interessada. Então eu vou olhar para onde que, para a pessoa que tem um contato visual, tá? E de olho a olho. Outra coisa, incline-se em direção à pessoa com quem estiver conversando. Inclinar é colocar o corpo levemente para frente, igual eu estou fazendo com vocês, olha. Tá. Que isso, tá? Outra coisa, imagina se eu estou, agora eu me afasto assim, parece que eu não estou interessada na conversa, então você dá uma levemente inclinada para ela, até para a gente ouvir até melhor. Não interrompa, atenha-se ao assunto. Imagina ela tá te contando um caso da filha, aí você fala assim, nossa, e o Atlético, hein? Ou então sua mãe tá doente. Interrompe a pessoa, ainda muda de assunto. Não é educado. Sempre que ela te atender bem, ou você for na casa dela, envie um cartão de agradecimento, que a gente até conhece na empresa como 2 mais 2 mais 2. Vocês sabem o que é o 2 mais 2 mais 2? Quem quiser pode responder. Primeiro 2. Pode falar, viu, Milene? Mesmo dia que pode fofocar aí. O 2. Você vai na casa do cliente e fez uma sessão. O 2 é quando a pessoa, você vai 2 dias depois da sessão ligar para cliente. Você sabe como é que tá a sua pele? Você gostou dos produtos? Saber se ela tá sabendo a ordem. Às vezes ela comprou todo o kit. É difícil mesmo no começo saber a ordem de aplicação de todos os produtos, às vezes ela esquece. O outro 2, 2 semanas depois, você vai continuar vendo os benefícios que ela teve na pele dela com os produtos. Se teve alguma reação, é raro, mas pode acontecer. E o outro 2, 2 meses depois que ela ter feito a sessão, você vai perguntar, às vezes, se ela quer, às vezes, repor algum produto, adicionar algum produto. Aí eu falo assim, Cláudia, você lembra que você me falou que você estava com problema de olheiras? Que tal agora adicionar o revitalizante para olhos, porque ele é um tratamento de olheiras, porque ela já vai ter pago, já tem 2 meses, tá? Então, esse envio um cartão de agradecimento pode ser por e-mail, pode ser telefone, mas sempre o e-mail ou o telefone ou um cartão é mais efetivo, tá? Quem tiver dúvida também pode interromper, tá? Então, como ser bom de conversa? Como conversar? E ser interessante. Não adianta também ficar falando sem ser interessante. Não é isso que a gente interessa nesse negócio. Primeiro, demonstrar interesse pelos outros, encorajá-los a falar sobre si mesmo e seus interesses.
Então, a pessoa, eu vou na casa do cliente, ela não tem nada tecnológico, não tem nem celular. Não adianta eu chegar lá falando do iPad, do iPhone, não vai interessar para ela. Mas eu vejo, eu entro na casa dela, tem às vezes uma estátua de cavalo, um quadro de cavalo, então eu sei que ela gosta de cavalo. Eu falo assim, nossa, os cavalos são bonitos, então você vai falar algum interesse que interessa a ela, tá? Então isso vai ser interessante. Eliminar as palavras eu, me do seu vocabulário, por você, e a gente vai trocar por você e seu. Então, você gosta dos cavalos? Aí ela vai contar, meu pai, ele tinha uma fazenda. Eu falo, e você anda? Porque é interessante também de conhecer um pouco da cliente, até para depois oferecer os produtos e também, quem sabe, a oportunidade para ela. Então, a gente vai fazer perguntas que levem as pessoas a falarem de si mesmas, tá? Então, como é que era o seu pai? Você andava a cavalo, tá? Lembrando que depois a gente tem que voltar o foco para a sessão, tá? Não vai colocar assuntos que às vezes não tem nada a ver, às vezes no começo ou no final da sessão, pra gente conhecer um pouquinho mais a cliente. Então, como escolher as melhores perguntas? Tem as perguntas fechadas e as perguntas abertas. Fechadas é quando a pessoa pode responder sim ou não. Perguntas abertas, ela vai ter uma resposta mais ampla. Então, se a gente faz só perguntas fechadas que a pessoa só fala sim ou não, parece que você está numa entrevista e não é uma conversa tensa. Então, fala assim, uma pergunta fechada. Você cuida da sua pele? Você gosta de acordar cedo? Você tem filhos? Então, a resposta vai ser sim, não. E aí a conversa fica breve. Então, parece que você está fazendo uma entrevista. Agora, se você faz uma pergunta aberta, você, como você cuida da sua pele? Como são seus filhos? Eles vão chegar logo? Estão na escola? Então, se eu fizer uma pergunta fechada, você cuida da sua pele? Eu vou logo colocar uma pergunta aberta. Então, você cuida da sua pele? Sim. Como você cuida? Aí ela vai explicar, de manhã passo um hidratante, que é até bom para você conhecer como que ela cuida mesmo de si. Ou então, não uso nada, não tenho tempo, tá? Então é interessante fazer perguntas abertas para ser uma conversa interessante. Deixa eu ver se vai andar aqui, peraí. Andou demais? Aí, ó. Como manter os outros interessados no que você diz. Então, vai falar assuntos que interessam a eles, tá? As suas clientes, tá? Lembrando, às vezes o assunto é mútuo, às vezes você também se interessa e ela, mas a gente vai ver o que interessa mais a ela, tá? Como cuidar da pele dela, como ela sentir melhor. Então, os assuntos vão ser voltados a ela. Por quê? Se você vai pescar, não faz sentido você, por exemplo, usar isca, chuchu, abacate, às vezes coisas que você gosta, porque o peixe não vai gostar. O peixe vai gostar da minhoca, vai gostar. Não adianta a gente colocar sorvete, o peixe não vai gostar. Então a gente vai colocar o que ele gosta, porque a gente vai pescar ele, tá? Mesmo que você não goste, uma minhoca, um camarão que não tem cheiro bom, tá? Então essa é a única maneira de influenciar as pessoas, falar do que elas desejam. Como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente? A primeira coisa é o sorriso. Você chegar e sorrir. E repara, você não está sorrindo só com a boca, tem que ser todo o rosto, tá? Então, olha só, com a boca é assim. Agora, olha o sorriso com todo o rosto. Faz diferença, não faz? Porque o sorriso é uma identificação da nossa espécie, nós humanos. Porque significa assim, estou feliz em vê-lo e aceito você, tá?
uma curiosidade, por exemplo, os macacos, eles também sorriem. Só que se você sorrir assim, parece que você está sendo agressivo com eles. Por quê? A agressividade nos macacos é mostrar os dentes. E nós humanos não. Para sorrir para o macaco, nós temos que sorrir com esses dentes inferiores. Então o macaco sorri assim, ó. Aí, assim que ele vai entender, fico feliz em vê-lo e aceito você, tá? A gente não deve franzir a testa. Mesmo se você tem a mania, a gente vai ter que parar com essa mania. Porque franzir a testa, odeio franzir a testa porque depois dá ruga. Então, olha só. A pessoa às vezes tá falando com você e tá lá assim. É horrível. Eu até pergunto assim, tá com algum problema? Você não tá entendendo? Porque significa que ela não tá em sintonia. Então, a gente não deve franzir a testa. Uma dica que até tá no livro, não acho assim muito legal, mas é a única solução para quem tem mania de franzir a testa é tampar. Então ela tá lá assim, com franzindo, mas você tampa. Até um dia Hey! Hey, Banana! Yo, what's up? Hey, Banana, what you doing? Just hanging around with my bud. True. Tá dando pra ouvir? What's up? What's up? Whoa, who's that? Yo, that's Lemon. What's up? What's up? Yo, where's Kiwi? Hey, Kiwi! Yo! You guys wait for me! Whoa, hold on. What's up? Whoa. Hey, Banana, Yo, what's up? what you doing? Just hanging around with my bud. True, true. Vocês viram como que às vezes um sorriso, a pessoa animada, faz com que outros também se contagiem. Chegou um cumprimentando o outro, né, a maçã com a banana, mas aí chegou o outro todo animado, animou todo mundo. Entendeu? Então é assim que a gente quer, com entusiasmo. Eu vou falar um pouquinho mais de entusiasmo daqui a pouco. Então, como criar uma empatia nas pessoas? É a técnica sente, sentiu, descobriu. Porque às vezes você está recebendo uma crítica. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo depois, vou ler como é que é. Se sente, sentiu, descobriu. Ela vai te criticar em alguma coisa, ou falar alguma coisa que não te agrada, tá? Que é contra os seus princípios, ou contra o que você acredita. Aí como que você vai responder? Você vai falar, eu entendo como você se sente, conheço alguém que passou por uma situação parecida e se sentiu da mesma maneira. Mas ela descobriu que aí você vai fornecer uma solução para ela, poderia obter um resultado favorável. Então, exemplo, a pessoa fala assim, olha, Natália, odeio usar base, deixa minha pele muito oleosa. E nós sabemos que a nossa base da Mary Kay é maravilhosa, né? Então, o que eu vou falar? Eu não vou falar pra ela assim, não, a base da Mary Kay é maravilhosa, tem que usar a base, não. A gente vai ter que ser agradável. Então eu vou falar assim, olha, Cláudia, eu entendo como você se sente. Tenho várias clientes também que não usavam base, porque também deixava a pele dela oleosa. Mas a tecnologia da Mary Kay é maravilhosa. Nossa base é famosa por deixar a pele sequinha. Então, se você utilizar, hoje você vai experimentar e você depois vai me falar, entendeu? É diferente do que eu começar a falar contra ela e contra-argumentar, tá? Alguém tem alguma coisa que às vezes recebe numa sessão que é contra o que você acha, assim, dos produtos? Tem alguém? O Eduardo colocou, já teve um que falou não gostar de filtro solar. Então, a gente vai pensar, por que não gosta de filtro solar? Aí,
que eu falaria? Olha, eu entendo como você se sente. Muitos filtros solares deixam a pele oleosa, pesada. O nosso filtro é maravilhoso, não tem óleo. Então você vai sentir a pele bem melhor, tá? Vamos experimentar e você vai ver a solução, tá? Então, olha só, eu entendo como você se sente. Se eu não falar conheço alguém que passou por essa situação, às vezes foi você mesma. Que é o meu caso. Antigamente eu não gostava muito de filtro porque deixava a pele oleosa. Então eu mesma também sentia a pele oleosa com filtro. A gente sabe a importância do filtro solar. E o da Mary Kay não deixa a pele oleosa, vai deixar a pele sequinha. Então eu descobri que o da Mary Kay é maravilhoso, tá? Então a gente vai adaptar essa frase, tá? Não precisa falar mecanicamente, eu entendo como você se sente. Não, você vai falar de um modo, né? Do jeito que você fala. Então você vai adaptar a sua linguagem. Como ser agradáveis com todos, até com aqueles que criticam. Primeiro, a gente não vai falar assim, não vou falar, gosto de filtro solar, tem que usar filtro solar. Não. Eu vou falar assim, eu vou concordar. Se ela me falar uma verdade, quer ver? Tem um exemplo aqui. A mãe fala pra filha, minha filha, se você sair muito tarde, vai pegar friagem. Então, como que a filha vai falar? Mãe, eu entendo que, vou concordar com a verdade, eu entendo que a noite faz frio. Mas aí eu vou colocar uma contra-argumentação. Mas vou levar um casaco. Entendeu? Então você vai concordar, se for verdade. Você vai concordar com a verdade e colocar uma solução. Você também tem que concordar com o direito das pessoas de expressar uma opinião diferente. Às vezes, você não vai ter a mesma opinião. Então você vai decidir ser agradável com todos, vai respeitar a pessoa que tem uma opinião diferente. Se for uma verdade, você vai concordar com a verdade. Você vai concordar com o direito que a pessoa tem de expressar uma opinião diferente. Tem que deixar a pessoa à vontade também de expressar uma opinião diferente. Porque às vezes você é tão rígido que a pessoa nem fala nada. Então você tem que deixar aberto. Isso deixa a pessoa também mais confortável. Se você estiver errado, você vai admitir que está errado. Então é na hora, tá? A gente tem que admitir o seu erro. E evitar discussões. Como criar uma energia positiva para você? Às vezes você tá no telefone, tá ligando para cliente, já ligaram para 10 clientes para agendar e ninguém agendou. Aí você vai, desliga o telefone assim, não, hoje tá muito difícil, esses clientes, nossa senhora. Isso, você não cria uma energia positiva para você. E nem para ninguém que tá no seu redor. Então a gente não vai passar a não reclamar, tá? E isso vai criar uma energia para você, uma energia boa. Você vai demonstrar também entusiasmo. Lembra das frutas lá, a que chegou lá com entusiasmo? Faz diferença e deixa todos entusiasmados. Porque entusiasmo é Deus dentro. É ter Deus dentro de você. Então, sempre que você for ligar para alguém, for falar, você vai falar. Eu falo assim, às vezes eu nem conheço a pessoa, nunca vi, estou ligando para ela. Alô, é a Cláudia? Tudo bem, Cláudia? Você não me conhece, mas aqui é a Natália da Mary Kay, foi a fulana que me indicou o seu nome. Você tem um minutinho? Então, só que às vezes ela atende com uma voz assim, alô? E você não, você tem que levar o entusiasmo para ela. Então ela vai sentir bem, ela vai fazer uma imagem positiva de você. Então sempre com entusiasmo, tá? Mesmo que você esteja com dor de cabeça, cólica, não. Sempre entusiasmo, tá? A pessoa não precisa saber que você está sentindo isso, tá? Então entusiasmo e não criticar nada em ninguém. Às vezes a gente chega para uma pessoa, está recebendo até uma cliente, ela fala assim, já veio uma menina aqui da Mary Kay, mas eu não fui, não me tratou bem. O que você vai fazer? Você pode ouvir essa crítica, que nem é pra você, mas você ouve. Mas o que você vai fazer? Não vai criticar a pessoa. Você vai falar assim, você não fala assim, nossa, essa menina então te maltratou, né?
a gente não vai rebater com outra crítica, porque senão a cliente vai saber que você também critica ela. Você vai ouvir e falar assim, nossa, igual aquela conversa participativa. Mas você não vai criticar, tá? Porque a gente tem que criar essa energia positiva. Como fazer as pessoas dizerem sim? Eu quero que vocês vão participar agora, tá? Vocês estão gostando dessa aula? Vocês estão gostando de trabalhar com a Mary Kay? Obrigada, Eduardo. Eu sei que a Monique às vezes não dá pra digitar também, né? Por causa da Mel. Então, a gente vai fazer perguntas que a cliente vai falar sim, que não tem jeito dela responder, dela falar não. Porque a gente vai treinar até no cérebro dela falar sim, pra depois ela falar sim pra outra pergunta que você queira que ela responda. Então você vai responder perguntas óbvias. Você está gostando dessa sessão? E olha só a cabeça, sorrindo. Tá gostando de experimentar os produtos? Não são maravilhosos? Então não tem jeito dela falar não. Ela já respondeu sim pra todos. Aí quando você quiser, depois que ela responda uma pergunta, ela já vai estar com o sim preparado na cabeça. Por exemplo, não é ótimo ter esses produtos? Não seria ótimo você ter esses produtos em casa pra você usar diariamente? Então ela já tá treinada, ela vai falar sim. Então ela já vai imaginar os produtos dentro da casa dela. Então eu já tô treinando o cérebro pra ela falar sim. E lembrando de sempre balançar a cabeça, tá? Que aí você já tá influenciando ela. E ofereça, às vezes a gente tem que oferecer a escolha entre dois sims. Lembra do agendamento? A gente não liga pra cliente pra perguntar o horário que ela prefere. Só que a gente vai oferecer entre dois sims. Não vai dar a opção dela responder que não quer agendar. Então eu vou ligar. Ei, Cláudia, eu já falei da sessão. Então eu não vou falar assim, você quer a sessão? Não, não vou falar isso. Eu vou falar assim, então, Cláudia, você prefere na terça 4 horas ou 6 horas? Então não tem jeito dela falar não. Ela tá já optando por 4 ou 6, sem ela saber. Então eu vou oferecer sempre a escolha entre os sims. Aqui também tem um vídeo, mas pesquisa que eu vi, que é interessante. Garçom, você me vê uma coca, por favor? Ih, só tem Pepsi. Pode ser? Não. Tá. E aí a pesquisa era muito interessante. A propaganda real da Pepsi pode ser Pepsi? Você não pode falar mais ou menos. A pessoa pergunta assim, e esse hidratante pra pele misto oleosa vai deixar a minha pele oleosa? Aí você fala, talvez. Isso significa que você não tá com certeza. Então a gente não fala essas palavras. Você fala assim, você entende o que eu quero dizer, ou seja, você não tá seguro do que tá falando. Ou então você fala assim, então seu marido vai gostar. Se você sabe o nome do esposo da cliente, fala assim, olha, o Cláudio vai amar também. O Cláudio é esposo da Cláudia, né? Vocês repararam, né? Aí o Cláudio também vai amar. Então ela vai sentir bem sabendo que você sabe o nome do esposo dela. Se você quiser, às vezes pergunta antes. Outras palavras, o que você não deve falar assim, na verdade, sinceramente, com toda franqueza, pode acreditar em mim. Não fala isso, significa que você não tem certeza, então não fala. E se você fala, é claro que você devia, você deveria, significa que você está impondo uma coisa que nem ela acredita. Então não fala assim, você devia usar isso, não. Você não fala isso, tá? E se você falar assim, não me entenda mal, na minha humilde opinião, olha, não me entenda mal, você vai falar alguma coisa que ela vai ficar ofendida. Você fala, na minha humilde opinião, nossa, seu ego tá inflado, não fala isso. Vai pensar assim, nossa, que mulher insuportável que veio aqui. Não estou querendo fingir egoísta, ou seja, você vai ser egoísta. Não querendo ser antipático, você vai ser antipático, então não fala isso. Vou tentar, farei o meu melhor,
Ou seja, seu melhor não é suficiente, tá? Tentar não, vou fazer, farei o melhor não é suficiente. E com todo respeito, ou seja, você vai desrespeitar a cliente. Então são palavras que a gente deve evitar, tá? Transforme negativas em afirmativas. Em vez de criticar as falhas dos outros, você pode elogiá-los pela tentativa ou pelos seus progressos. A cliente fala assim: olha, Natália, não estou conseguindo usar o sistema anti-idade porque são muitos produtos, só estou conseguindo usar o 3 em 1 hidratante. Aí o que você vai falar assim? Em vez de falar assim: nossa, fulano, você tem que usar os 4 produtos, né, que é o 3 em 1, solução de uni noturno e hidratante. Solução de uni noturno e hidratante. Você vai falar assim: nossa, mas que bom que você está usando 3 em 1 hidratante. Vamos tentar agora, sempre que você lavar o rosto de manhã, passar o protetor, porque ele é muito importante. Aí, à medida que você for pegando a prática, à noite você adiciona a solução noturna. Entendeu? Em vez de colocar uma crítica, criticar as falhas da cliente, ou da sua filhinha, ou de alguém mesmo na sua vida, a gente vai transformar isso em positivo, tá? Eu sei quais são, professor. As 4 operações fundamentais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, como lidar com o medo e as preocupações? Lembrando que, em inglês, o medo significa fear, ou seja, isso é em inglês. É uma falsa evidência aparentemente real. Você tem medo, às vezes, você atende o cliente, a cliente está com a voz desanimada. Não tenha medo, vá com entusiasmo para você contagiar a cliente. Porque o medo igual eu falo, é uma evidência aparentemente real, mas não é verdadeira. O medo só vai trazer coisas negativas para você e você vai enfrentá-lo. Aí vai trazer coisa positiva. Então não tente lidar o medo com uma coisa real. Para qual dessas duas você daria o dinheiro, R$200? É óbvio que a gente daria pelo menos os 200 se eu fosse para escolher, eu ia dar para pessoa que já tá ainda com a mão estendida, né? Que é a mão estendida. Não ia dar para outra pessoa. Agora, pensa no seu negócio de Mary Kay. A pessoa chega e fala assim: olha, me dá R$149 e vou te fazer uma empresária de sucesso. Em qual dessas você daria o dinheiro? Olha, todas são bonitas, mas olha como que a aparência faz diferença. Então, a gente também daria o dinheiro pra moça com vestido vermelho, com meia calça, com salto, não é? Outros exemplos que a imagem também importa. Por exemplo, o livro... Deixa eu só ler aqui, porque aqui o meu tá aparecendo. Ah, peraí que já dá aqui. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? É isso que a gente tem que ser na Mary Kay, trazer entusiasmo, tá? Então, quando for ligar, olá, tudo bem? Ou então você fala do seu jeito, tá? Quando eu converso com a cliente, mesmo primeira vez, eu falo como se fosse minha melhor amiga. Ei, Raquel, tudo bem? Então eu já converso com a cliente assim, mesmo que eu nunca tenha visto. Como deixar a primeira impressão marcante? Na entrada, olha, por exemplo, eu tive que fazer uma sessão numa escola. E lá cheio de alunos, você tem que entrar pelo portão, atravessar todo o pátio para chegar na diretora. A gente fica até insegura, né? Então, mas como que é que a gente faz? A gente vai fingir que a gente não tem essa excitação. Eu vou entrar confiante, caminhar, ou seja, eu vou entrar sem pensar em mais nada. Não vou ficar tímida, andando assim com timidez, olhando, cruzando o braço, não. A gente vai entrar direto, vou lá na diretora e converso, tá? Então isso na casa cliente também. Na hora de apertar a mão, lembra de fazer um aperto firme e deixar uns 2 segundos, assim, tá? Firme. Não faz aperto mole, assim, que você nem segura a mão da cliente, não, tá? Você tem que mostrar confiança. Lembrando do sorriso. Ei, mesmo que seja qualquer pessoa que atenda a porta, seja o vô dela, você vai atender bem, tá? Então você vai ter o sorriso pra todos. Ei, tudo bem? A fulana tá aí? Você vai erguer a sobrancelha. Quando você falar: ei, tudo bem? Isso também é uma coisa que a gente reconhece, nós humanos,
como uma coisa agradável, que nós somos de bem, hey, tá? Ao falar educadamente, pausadamente, com entusiasmo. Na hora de sentar, eu vou mostrar daqui a pouco umas fotos para vocês saberem como sentar. E os gestos, a gente tem que lembrar de manter assim, gestos agradáveis, tá? Não ficar com o braço cruzado, deixa eu levantar o braço cruzado, isso assim parece que você tá fechada para cliente, tá? E na hora de sair, principalmente nós mulheres, a última coisa que a pessoa vai olhar vai ser a saída, ou seja, vai olhar você de costas. Mesmo mulher, olha você de costas. Mas a gente não quer deixar essa impressão que a pessoa vai ver a última visão sua, você de costas. Então na hora de sair, você vai olhar para trás assim, tchau, fulana. Por quê? Para ela ter a lembrança do seu sorriso. Come on. AmeriQuest Mortgage, proud sponsor of the NFL. All the boys are calling crazy girl. I hope she sings this tonight. I know. Hey, Dad, pull over. We need gum. I'm on it. Oh, honey? Here's some money. What do we got here? Hello. Given him a mild sedative, so he can be able to go home tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Paging Dr. Palmer, Dr. Barbara Palmer. Dial 4. Howdy, folks. We hope you've enjoyed your flight today. We're beginning our... Look at the cute dog. Então, na Mary Kay sempre a gente tem que às vezes fazer as entrevistas, né, da oportunidade. E tem locais ideais para onde sentar na mesa. O melhor lugar para sentar é ao lado dela, pode ser na esquerda ou na direita, tá? Que é o B2, porque significa que é cooperação. Você está cooperando com ela, está do seu lado. Ao seu lado. Agora, as posições, sabe quando a gente está na biblioteca, tem uma mesa enorme, e você nem quer participar da conversa que está do outro lado? Então, as posições B4 e B5 é porque você não quer envolvimento. Quando a gente está de vestido ou saia, é difícil cruzar as pernas, porque pode ser que suba um pouco o vestido, e a gente não quer isso na nossa cliente. O sofá é macio, você não vai sentar lá atrás e afundar lá atrás não, tá? E cruzar as pernas como a Abby, tá? Se não for uma cadeira, se for no sofá. Então a gente também tem que ter essa posição graciosa. Que você está agradável para outra pessoa, você está do bem. Primeiro, manter as palmas das mãos para cima. Aqui não está mostrando o vídeo, mas você vai abaixar as mãos e colocar para cima no seu colo, tá? Porque significa que você está recebendo dela alguma coisa. Então, mãos no colo para cima. E mantenha os dedos unidos, tá? Quando estiver no colo. Outra coisa, se você for, por exemplo, igual numa apresentação, eu vou e fico assim, ó. Parecendo mesmo que eu tô interessado, né? Não tô ouvindo nada, que tá um silêncio. Aí eu tô... lembrando assim, sei, tá. Endireita os ombros.
faz diferença, porque você vai mostrar que você tem, assim, iniciativa, você tem, o poder tá na sua mão. Então, confiança. Você vai falar também na mesma velocidade dela. Descruze os braços. Isso, sempre entusiasmo. Descruza os braços. O braço significa que você tá fechado, não cruza os braços, tá? Uma técnica que tem no livro que fala, se a cliente tá lá, começando a sessão, tá com o braço cruzado. Aqui não dá pra ver, mas tô com o braço cruzado, tá? Aí o que você faz? Olha, fulano, segura aqui pra mim. Aí você pede pra ela segurar e ela coloca de lado, então ela vai na hora descruzar os braços. É uma técnica. Você pede pra ela segurar alguma coisa, ela vai ter que descruzar os braços. Então ela vai ficar mais aberta pra sessão. Uma outra técnica é toque no cotovelo da pessoa. Evitar tocar no rosto. Aqui a pessoa não se sente agradável. Então, são muitas técnicas e a gente tem que praticar.